Fala tropa, tô na área para poder fazer aqui um planejamento da nossa sexta-feira, dia 25, né, de julho, tá? Um dia com poucos jogos, vamos focar na MLS, né, que é o campeonato que tem pra gente poder trabalhar. Mas é um campeonato excelente, é um campeonato que eu trabalho bastante, é um campeonato que eu gosto, é um campeonato que eu sempre tô comentando aqui para vocês e que dá pra gente extrair boas oportunidades. Curte o vídeo, se inscreve no canal, porque o final de semana tá batendo na porta, né? E sábado e domingo vocês sabem que são muitos jogos. A gente já tem a volta de alguns campeonatos na Europa, né? Inclusive tem um intruso aqui na MLS, que é o Antwerp contra o Santos Geloese. E eu vou estar também falando um pouco sobre esse jogo aqui para vocês. E no final de semana vai ter muitos jogos. Jogos de algumas ligas da Europa que já voltam agora. E jogos também, obviamente, do Brasileirão, da própria MLS. Então tem muita coisa para a gente poder trabalhar esse final de semana. Já curte o vídeo, tá? Vamos lá. Falando da MLS, tem um jogo entre Los Angeles FC, LAFC, contra o Portland Timbers, tá? O Los Angeles FC, em relação à posição de tabela, ambos estão numa posição parecida, né? O Los Angeles FC está com 21 jogos, os outros times, a maioria está com 23, 24 jogos, né? Eles estão com 36 pontos. Obviamente que a intenção é pontuar ainda mais nesses jogos que estão faltando para poder subir cada vez mais na tabela e terminar ainda numa posição mais acima da tabela, porque consequentemente você pega adversários mais acessíveis na chegada dos playoffs, né? O fato de jogar dentro de casa, isso faz uma diferença muito grande, né? Quando você olha em casa, o Los Angeles em 12 jogos venceu 8, empatou 2 e tem 2 derrotas. São 23 gols marcados e 9 gols sofridos. Quando você olha fora de casa, olha o Portland onde cai, ó, para como cai. Ó. Em 10 jogos são 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Né? Então, o fator casa na MLS faz diferença, tá? E eu acredito que aqui vai fazer diferença, até porque o time do Los Angeles é um time melhor. Então, eu gosto sim de olhar para essa possível vitória do Los Angeles e olho também no jogador Boanga, tá? Que é o artilheiro do time, é o cara que faz os gols, é o cara mais talentoso do time. Então, para dar um chute no gol, vale a pena estar de olho, tá? Até mesmo para fazer gol, vale a pena, beleza? Agora vamos para os jogos que são favoráveis para gols, né? Que é a maioria deles, a maioria dos jogos da MLS. Mas eu vou trazer aqui o Antwerp contra o San Geloese. Galera, é o início de campeonato, né? O fato de estar no início do campeonato, é a primeira rodada do campeonato belga, a gente tem, óbvio, que fica com o pé atrás na hora de apostar, né? Por isso que esse jogo eu vou trabalhar no ao vivo. Mas é um jogo que eu vou ficar de olho no mercado de gols, né? O campeonato belga é um campeonato favorável para gols. Então, o over 1,5 é algo que eu vou ficar de olho, é algo que eu gosto aqui. E não só o over 1,5, eu também estarei de olho no ambos marcam, tá? É um jogo que a tendência é ser favorável para esse ambos marcam, porque a média de gols marcados das equipes é alta, tá? São duas das melhores equipes ali da Bélgica. O Antwerp caiu muito de produção, o Geloese sempre vem brigando, né, ano após ano. E por que eu digo que é favorável para gols? A gente pega o retrospecto entre eles, então isso fica muito claro, né? 4-0, 5-1, inclusive o Antwerp vem de duas goleadas sofridas da temporada passada pro San Geloese, né? Isso na Liga Belga. Na Copa, em janeiro de 2025, o Antwerp venceu por 5-1, aplicando uma goleada. Ou seja, você pega os últimos jogos, 4-0, 5-1, 5-1, jogos favoráveis demais para gols, né? 2-1, 2-0, 1-0, 4-1, 3-0, 1-1, 2-2. Ou seja, de todos esses jogos, apenas um que foi em 2024 pela Copa, um jogo de Copa, que não aconteceu o over 1,5, né? Que não aconteceu o over 1,5 e na maioria deles acontecendo ambos marcos. Então, eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols aqui nesse confronto, tá? Mas eu vou trabalhar no ao vivo porque o campeonato está começando agora. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Columbus Crew vai enfrentar o Orlando City, são dois times que muito ofensivos, né? Só que defensivamente são times mais frágeis. E eu gosto muito desse dado aqui, ó. Você pega os últimos jogos, os últimos 10 jogos, tanto do Columbus como do Orlando, e em 80% deles, ou seja, dos últimos 10, em 8 aconteceu ambos marcam, né? Então são equipes que têm uma média de gols marcadas alta, mas também são equipes que sofrem bastante gols, né? Só pegar aqui o histórico que a gente vê isso muito claro. Dos últimos 10 jogos do Columbus, em 8 aconteceu ambos marcam. Dos últimos 10 jogos do Orlando, em 8 também aconteceu ambos marcam. Inclusive nos últimos 5, que é o que eu gosto muito de filtrar para saber o momento,
os últimos 5 jogos, ambos os times teve ali o ambos marcam. Então, é algo favorável, é algo que eu gosto bastante desse ambos marcam, apesar de estar pagando em 44. É uma boa, tá? É uma boa. New England contra Montreal. Aqui já é um jogo que o ambos marcam. Eu vejo com bons olhos também, mas eu vou deixar pro ao vivo. Mas eu gosto de trabalhar o over 1,5, pagando em 25. É uma boa, tá? São times também que tem uma média de gols altíssima. Ó, você pega aqui a média de gols marcados do New England, 1.5 gols marcados, do Montreal 1.2, 1.9 gols sofridos, 2.2 gols sofridos, tá? Uma média de 3.4 gols por jogo em ambos os times, olhando os últimos 10 jogos. Em 90% dos jogos do Montreal aconteceu o over 1,5 e 80% do jogo do Revolution, tá? Então o over 1,5 é muito bom. Houston contra o Galaxy. É um jogo também que eu gosto de olhar para o mercado de gols e eu gosto de olhar para o ambos marcam, tá? Em 60% dos últimos 10 jogos aconteceu ambos marcam nos jogos dos dois times. E o ambos marcam também está com uma cotação boa para esse confronto, tá? O over 1,5 está pagando um pouco menos, está pagando pouco, né? 1,20, mas o ambos marcam está pagando bem, 1,57. E é uma boa aqui. E por último, o San Diego contra Nashville, né? Eu gosto de duas opções aqui. O San Diego em casa, o San Diego é o líder, e em casa também tem um retrospecto muito bom, muito positivo, tá? Eu gosto de trabalhar o over 1,5 para combinar em uma dupla, tá pagando 1,20, tá? É uma boa. E no ao vivo eu também estarei de olho no ambos marcam, tá? No ao vivo, o San Diego é um time também bem ofensivo e defensivamente acaba sendo muito exposto, né? E sofre muitos gols. E o San Diego é uma nova equipe, velho, que chegou muito bem, né, no campeonato e tá fazendo um bom campeonato, um excelente campeonato, tá? Galera, é isso, né? Nessa sexta-feira nós temos poucos jogos mesmo para poder trabalhar, mas o final de semana tá recheado. Mas apesar de poucos jogos, são jogos bons, tá? São jogos bons. MLS é um campeonato muito favorável para gols. Para você ter ideia, a média geral da MLS dos jogos, né? Mais de 80% dos jogos acontece o over 1,5 e cerca de 70% dos jogos acontece o ambos marcam. Irmão, é uma média muito, mas muito alta, tá? E no final de semana se prepare. Sábado, ó, só para você ter ideia aqui da lista de jogos, ó, do sábado, para mostrar para vocês. Olha isso, ó, muitos jogos para a gente poder trabalhar, muitos jogos para a gente poder trabalhar no sábado, no domingo também, muitos jogos para a gente poder trabalhar. Eu já filtrei aqui, né? Vou fazer a análise detalhada para vocês e vamos embora, tá, galera? Vamos embora. Curte o vídeo para entregar para mais pessoas, se inscreve no canal, abençoado. E vamos para cima. E quem quiser pegar todas as minhas bets, o link para entrar no clube dos 5% tá na descrição. É só clicar e entrar. Tamo junto, vamos para cima e que papai